aqui para nós, né, em 2 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso de número 9, não é isso? Vamos ler para que possamos ganhar tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito assim, 2 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso de número 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Podem se assentar. Aleluia. Eu vou estar aqui, irmão, fazendo mais uma oração, porque eu aprendi que essa oração ela traz o governo de Deus sobre as nossas vidas. Quantos aqui necessitam de ser governados pelo céu? Levanta a sua mão, você que necessita ser governado pelo céu. Eu sou totalmente dependente de ser governado pelo céu. Eu só peço a você que no seu lugar mesmo, feche seus olhos e coloque a mão no seu coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Havendo chamar e eu de Kadosh Shemera, Tavor, Mahoderá e Asena, Bar, Ere de Cachena, Nassar, Hashamai, Nesonerá, Talanayam, Ramon e Anshima, Caché, Sorri, Rahana, Loshemu, Yeshua, Yeshua e Yamashim. Pai nosso que está no mais alto dos céus, santificado, ofertado e eternizado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui na terra exatamente como é aí em cima no mais alto dos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas e nos dê um coração humilde para perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em nenhum tipo de tentação, mas nos livra de todo o mal. Porque teu é o reino, a glória, o poder, a majestade, o louvor e toda a nossa adoração. Você pode aplaudir ao nome de nosso Senhor Jesus. Irmão, antes de eu entrar naquilo que foi proposto para nós aqui, eu já gostaria de dizer que eu não sou pregador. Sempre brinco com o diabo, eu não sou pregador. Eu sou apenas um intérprete daquilo que o céu me ordena a ministrar aos nossos corações. Eu gostaria, irmão, antes de entrar naquilo que o texto nos propõe, a fazer uma pequena introdução daquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração. Aqui vai falar sobre a minha graça de basta. Mas quem é esse que nós depositamos o nosso amor, a nossa esperança? Quem é esse que é o autor e consumador da minha e da tua fé? Quem é esse que nós contamos os nossos sonhos e nossos projetos? Quem é esse que nós dedicamos a nossa vida mesmo sem poder materialmente enxergar a esse Deus? Quem é esse a qual nós não podemos ver, mas podemos sentir de uma forma gloriosa e sobrenatural? Quem é esse que nós dedicamos os nossos dias? Quem é esse que nós largamos tudo para poder seguir Ele? Quem é esse que tem adentrado sobre a minha vida com poder e glória, que tem operado maravilha? Quem é esse que me tirou do lamaçal do meu pecado e me colocou entre príncipes e princesas? Quem é esse que quando a sociedade não me dava nada, Ele me pegou pela mão direita e me colocou de pé e disse: filho, não tema, porque eu sou contigo. Quem é esse que todos os meus dias pela manhã, quando eu acordo, eu digo: Senhor, obrigado, porque toda honra e toda glória seja dada a ti. Quem é esse que tem suprido a minha e a tua necessidade? Quem é esse que tem operado livramento sobre a minha e sobre a tua vida, sem mesmo aquele que nós podemos perceber? Quem é esse que tem adentrado com poder e glória sobre a vida das minhas filhas, sobre o meu casamento? Quem é esse, pastor Rafael, que tem suprido a minha e a tua necessidade? Quem é esse que tem nos colocado de pé todos os dias sobre as nossas vidas? Quem é esse que nos derrama essa graça vindoura? Quem é esse que nos derrama essa misericórdia que nos alcança todos os dias de nossa vida? Quem é esse sobre a minha e sobre a tua vida? Aleluia! No livro de Mateus, ele é apresentado aos romanos. No livro de Marcos, ele é apresentado aos judeus.
No livro de Lucas, ele é apresentado aos gregos. E no livro de João, ele é apresentado a nós, a igreja. No livro de Mateus, ele é conhecido como Yeshua, Hanatzahib, Melech, Eodir, ou seja, Jesus, o rei dos judeus. No livro de Marcos, ele é conhecido como servo, aquele que serve, aquele que veio para servir, aquele que nos ensina que maior é o que serve, aquele que nos ensina que é melhor servir do que ser servido, aquele que veio para nos ensinar que o menor do reino dos céus é maior do que qualquer oportunidade que o homem possa receber dessa terra. Vou revelar de novo, porque alguém vai pegar, alguém vai entender aqui. Aquele que nos ensina que o menor do reino é o maior do que qualquer oportunidade ou qualquer coisa que nós possamos alcançar diante desse mundo, diante daquilo que o mundo tem para nos propor. Então, no livro de Mateus, ele é conhecido como rei dos judeus. No livro de Marcos, ele é reconhecido como servo. No livro ali de Lucas, ele não é conhecido como rei, ele não é reconhecido como servo, mas ele vem diante de uma humanidade. Ele revela a sua humanidade em amor, em compaixão, benignidade sobre as nossas vidas. Ele revela para os gregos que ele não é Deus. Ele não revela para os gregos que ele é o Senhor, mas ele revela que como homem ele é capaz de vencer o pecado. Ele revela que como homem ele é capaz de vencer. Ele revela que como homem ele é capaz de ser obediente a princípios, mandamentos e preceitos de Deus. Ele revela para os gregos que mesmo não sendo reconhecido como Deus, ele tem autoridade e poder, mas não pelo aquilo que ele demonstra, mas pelo aquilo que ele é. Alguém já vai pegar, alguém já vai entender isso aqui. Você não precisa demonstrar poder, você não precisa demonstrar autoridade, porque o justo não precisa se justificar, mas quem é de verdade ainda reconhece quem é de mentira. Vou falar, alguém vai pegar, alguém vai entender isso aqui. Quem é de verdade ainda reconhece quem é de mentira. Mas agora no livro de João ele revela à igreja a sua divindade com poder e glória. E quando ele se revela à igreja com a sua divindade, com poder e glória, nós vamos começar a entender que aquele a qual os judeus não reconheceram, que aquele a qual os gregos não reconheceram, que aquele a qual os romanos não reconheceram, ele é rei dos reis, Senhor dos senhores, rei dos reis, Senhor dos senhores, porque de eternidade a eternidade, ele é Deus, ele governa, ele é Deus, ele governa, ele é Deus, ele governa sobre a minha e sobre a tua vida, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: toda a verdade. Toda a verdade. Fala com o voz do profeta para ele entender. Toda a verdade. Toda a verdade. É paralela. É paralela. E correspondente. Correspondente. Você já vai entender. Toda verdade ela é paralela e ela é correspondente. Por quê, pastor? Porque toda verdade ela tem dois pontos de existência. A tua verdade muitas das vezes não vai ser a minha verdade. A verdade dos romanos não era a verdade do judeu. A verdade dos judeus não é a verdade do ateu. A verdade dos romanos é que Jesus era rei dos judeus. A verdade ali do povo judeu é que Jesus era só mais um dos profetas. A verdade do ateu é que Deus não existe. A verdade do romano não é a verdade do ateu. A verdade do ateu não é a verdade do judeu. Mas a verdade do judeu também não é a minha verdade. A verdade do ateu também não é a minha verdade. A verdade do judeu também não é a sua verdade. A verdade do romano também não é a sua verdade. Ali a Bíblia vai nos ensinar que os romanos reconhecem Jesus como rei dos judeus, mas para mim e para você ele é Melech Hamalai Adon Adonai. O que é isso, pastor? Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele governa sobre a minha vida, ele governa sobre a igreja, ele governa sobre a minha família, ele governa sobre os meus planos, ele governa sobre a minha e sobre a tua vida. Ele governa. Então a minha verdade não é a verdade dos romanos, a minha verdade não é a verdade do judeu, porque para os judeus Jesus era apenas mais um dos profetas, mas para mim ele é o Messias, o enviado, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que veio, morreu pelos meus pecados, morreu pelos teus pecados, aquele que veio para salvar a humanidade, aquele que não veio para condenar e muito menos
apenas abolir a lei, mas veio fazer se cumprir. Aquele que em espírito e verdade adentrou sobre a minha vida, sobre a tua vida, me tirou do lamaçal do pecado e me transformou naquilo que o inferno não pode determinar que eu venha a ser. Eu já vou explicar, você já vai entender. O inferno não pode determinar aquilo que eu sou diante do Senhor Jesus Cristo, porque Ele não pode determinar, porque outrora eu era criatura, mas todo aquele que me receber, eu achei o poder de ser chamado de filho de Deus. Alguém já vai pegar, alguém já vai entender isso aqui. Filho, não come das migalhas que o mundo oferece. Filho, se assenta à mesa com o rei. Filho, se assenta à mesa com o rei. Alguém vai pegar, alguém vai entender isso aqui. Filho, não come das migalhas. Filho, se assenta à mesa com o rei. Então toda verdade ela tem dois pontos de existência: a verdade deles. E Jesus passou por esse processo dessa verdade. Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todo aquele que me receber, eu dar-te-ei o poder, o direito de ser chamado de filho de Deus. Então Jesus passou por esse processo. A verdade daquilo que Jesus era não agradou a muitos. A verdade daquilo que Jesus era não entrou no coração de muitos. A verdade daquilo que Jesus era não chegou e não alcançou todo mundo. O Espírito Santo, ele palestrava comigo. Eu já vou revelar aquilo que o Espírito palestrou. E guarda na calma do teu coração. Ei, tem muita gente querendo ser o que não é. Alguém vai pegar, alguém vai entender isso aqui. Tem muita gente vivendo de fachada sobre aquilo que não é. Aí por dentro está sangrando, está machucando. E quando adentra no lugar sobre esse, aonde o Espírito Santo da verdade opera sobre a minha, sobre a tua vida. E quando adentra sobre o lugar desse, está em meio a um pedido de socorro, mas está transparecendo. O sorriso está até no rosto, está até pulando, está até glorificando. Mas Deus está dizendo para alguém aqui: eu ainda conheço o teu íntimo. Eu ainda conheço o teu íntimo. Eu ainda conheço o teu íntimo. Eu ainda conheço o teu interior. Glória! Louvado é o teu nome, Deus. E o texto não cita sobre a graça. Mas aqui eu preciso me entender. O que é a graça sobre a minha vida? Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: a graça. A graça. Fala com voz de profeta para entender e fala assim: a graça. A graça. É a mais perigosa É mais perigosa do que o tempo da lei. Repete de novo aí para esse balão que está calado, sacode ele quando ele fala assim: a graça é mais perigosa do que o tempo da lei. Aleluia. Entendeu? A graça é mais perigosa do que o tempo da lei. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu faço, amanhã eu não faço. Hoje eu sou, amanhã eu não sou mais. Oh, droga. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: haverá um momento. Fala comigo com voz de profeta. Que a graça. Que a graça Vai ficar sem graça. vai ficar sem graça. Haverá um momento que a graça vai ficar sem graça. Ensina, pastor Rafael. Que o verdadeiro que nós temos fulminados é a misericórdia de Deus. A palavra misericórdia de miséria, a palavra misericórdia vem de coração. É como se Deus olhasse para mim, olhasse para você e vivesse a situação que uma humanidade estava passando, vivendo em meio à promiscuidade, em meio ao pecado, em meio à lascívia, mas olhou para alguém, enxergou um com coração puro, enxergou um debaixo de uma autoridade de Cristo e disse assim: eu vou dar mais uma oportunidade. Alguém vai pegar, alguém vai entender isso aqui. Então quando o Senhor olha para toda a humanidade e decide dar mais uma oportunidade, é como se a situação da humanidade subisse diante de uma íntima compaixão para com Deus, e ele olhasse para mim, ele olhasse para você e dissesse: filho, eu vou te dar mais uma oportunidade. Olha para o irmão que está no teu lado e fala assim: Deus te dá uma oportunidade. Deus te dá uma oportunidade De você ser melhor hoje melhor hoje do que você foi ontem.
que você foi ontem. Fala para ele, sabe por quê? Porque o amanhã pertence a ele. Dia de adorar é hoje. A noite de glorificar é hoje. A noite de exaltar é hoje. A noite de exaltar é hoje. Noite de se entregar é hoje. De glorificar, exaltar aquele que é digno de toda a honra. É hoje. A oportunidade chegou, foi hoje. A oportunidade que ele te deu foi chegada, foi hoje. Porque amanhã não pertence a mim. O amanhã pertence a ele. Se o amanhã pertence a ele, noite de se redimir dos meus pecados, daquilo que eu fiz ou daquilo que eu deixei de fazer, noite de se assentar à mesa com o rei, noite de aceitar essa graça vindoura que vem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não é amanhã, porque o amanhã não pode haver. Amanhã a igreja lavada e revida pode subir com Jesus Cristo, mas Deus está te dando a oportunidade. Aí bate no mundo está do lado, bate no nome dele assim hoje. Deus te dá uma oportunidade hoje. Deus te dá uma oportunidade. Que a graça, que a misericórdia, ela antecede a graça de Deus. Porque se não fosse pela misericórdia, nós não teríamos alcançado a graça. Tá? Se não fosse por esse amor inefável, inexplicável, amor, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que não tem como descrever, não tem como decifrar. Ei, olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: não foi vós, Não foi vós que o escolheste, que o escolheste, foi ele foi ele que escolheu a voz. que escolheu a vós. Alguém vai pregar, alguém vai entender isso aqui. Se Deus te trouxe aqui hoje é porque Ele ainda te ama. Se Deus te trouxe aqui hoje é porque Ele ainda tem um caminho contigo. Se Deus te trouxe aqui hoje é porque Ele ainda tem ciúme da tua alma. Mas olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: mas se não aceitares, fala com ele, a repreensão que vem do Pai é conhecida como filho bastardo. Estou todo arrepiado aqui. Se não fosse por causa da misericórdia, nós não teríamos alcançado a graça. O que é a graça? O favor imerecido. Mas eu vou melhorar para que você venha a entender dentro de uma profundidade. Graça é tudo dado por nada para alguém que nada merece. Alguém já vai pegar, alguém já vai entender. Deus te dá tudo, não te cobra nada, mesmo sabendo que você não é merecedor. Deus te dá tudo, não te cobra nada, mesmo sabendo que nós não somos merecedores. Se a misericórdia ela antecede a graça de Deus, eu tenho que começar a entender e a compreender que a graça ela antecede a minha e a tua salvação. Alguém vai pegar, alguém vai entender isso aqui. Se não fosse pela misericórdia e se não fosse pela graça, você não teria alcançado a salvação. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: é necessário vida com Deus, mas acima de tudo, é necessário vida de Deus. É necessário vida de Deus, mas também é necessário uma vida com Deus. Não é só levantar a mão, é viver segundo o princípio, preceitos e mandamentos. Não é só levantar a mão, é renunciar ao meu querer e a minha vontade. Não é só levantar a mão, é seguir os princípios, seguir os mandamentos. Não é só levantar a mão, é largar tudo e ir atrás do mestre aonde ele for. Não é só levantar a mão, é necessário, porque olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: o homem pode mudar hábitos e comportamento, mas eu conheço Deus que muda caráter. O homem pode mudar hábito e comportamento, mas Deus ele muda de dentro para fora. Deus ele muda caráter, porque da forma que te conhecia não pode te conhecer mais, da forma que olhava para você não pode olhar mais, da forma que falava de você não pode falar mais. Alguém vai pegar, alguém vai entender isso aqui. Isaías 43:18 vai dizer: não vos lembrei do seu passado e nem considerei as coisas antigas. Eis que eu, Senhor teu Deus, eu faço tudo novo, eu faço tudo novo, eu faço tudo novo, eu faço tudo
Da forma que eu era, eu não posso ser mais. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus adentrou sobre o meu espírito. E o meu espírito, que era pobre de personalidade, agora ganhou a personalidade de Deus. O meu espírito, que era pobre de personalidade, agora ganha a personalidade de Deus. Isso quer dizer que o meu espírito, que era pobre de personalidade, agora se faz só um espírito com Deus. E quando o meu espírito se faz só um espírito com Deus, já não é mais o meu querer, já não é mais a minha vontade, não é mais aquilo que eu quero, já não é mais aquilo que eu sou, mas é aquilo que Ele determina que eu venha a ser. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: é necessário sair daquilo que tu é, para ser aquilo que Deus almejou que você viesse a ser. Alguém vai pegar, alguém vai entender isso aqui, me prova, pastor. Salmo 139, verso 16 vai dizer: porque o Senhor me conheceu em substância e em forma, e escreveu nos seus livros todos os meus dias, sem sequer um dia ter acontecido. E o que eu falo com isso? O que eu falo para a igreja poder entender? Já está escrito. E como é que eu alcanço esse propósito? Se alinhando com o céu, largando o meu querer, largando a minha vontade, vivendo diante daquilo que o céu tem escrito e ordenado para que eu venha viver. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: já está escrito. Não tem como mudar. Se não gostar da página, rasga ela. Se não gosta do cenário, rasga ela. Não é segundo o meu querer, não é segundo a minha vontade, mas é segundo o meu querer e a vontade de Deus. É sair daquilo que eu era para ser aquilo que Deus determinou para você. É sair daquilo que eu quero para receber aquilo que Deus tem preparado para mim e para a tua vida. Me prova. Livro de Romanos, capítulo número 12, verso número 2. Não sejas conformado com esse mundo. Não sejas conformado com esse mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente. Sabe o que quer dizer alma na Bíblia? Mente, emoção e vontade. Corpo, instinto, sensação e locomoção. Espírito, consciência, comunhão e intuição. E o que tu quer dizer com isso, pastor? O que eu quero te dizer é que a tua alma e o teu espírito, ela anda conectada. E só existe uma forma de você alcançar a salvação diante da tua alma, diante daquilo que se propôs para mim e para você. Me prova. Livro de Tiago, capítulo número 1, verso número 21. Enxertai a palavra de Deus com mansidão, porque ela é capaz de salvar a vossa alma. Enxertai a palavra de Deus com mansidão, porque ela é capaz de salvar a vossa alma. Aleluia! Aleluia! Porque ela é capaz de salvar a vossa alma. Olha para o irmão e fala assim, mas fala com voz de profeta firme para entender. O que vai a julgamento? O que vai a julgamento não é o teu espírito, mas é a tua alma. É forte. Aleluia, Jesus. Aleluia. Posso falar? Tem muita gente se preocupada com a estética, esquecendo da vida espiritual e cuidando da alma. Deixa eu voltar para cá porque é graça. Vou voltar para cá porque é graça. Então nós precisamos entender e compreender que quando o Espírito Santo de Deus ele adentrou sobre a minha vida, sobre a tua vida, a misericórdia ela nos alcançou. A graça de Deus ela nos alcançou. O favor imerecido. Então eu parto de um princípio de que eu não sou merecedor de nada. Então quando eu parto dentro de um princípio que eu não sou merecedor de nada daquilo que Deus tem feito sobre as nossas vidas, e essa graça ela tem me alcançado, e essa graça ela tem entrado sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, e o Espírito Santo de Deus ele se faz só com o Espírito com o meu Espírito. O texto ele nos propõe que vai dizer: a minha graça te basta. Aleluia. Opa, entendeu? Glória. Alguém pegou? A minha graça te basta. E o meu poder ele se aperfeiçoa na sua
Mas só que quando eu estou fraco, pastor Rafael, em vez de o poder de Deus ele se aperfeiçoar sobre a minha fraqueza, eu decido sair abandonado. A palavra nos ensina que o poder ele se aperfeiçoa na minha. Mas só que é o pior quando eu acho que eu estou cheio de unção. Quando eu acho que eu estou cheio de Deus. É quando eu o poder de Deus ele se aperfeiçoa na minha e na tua. Então por que quando eu estou fraco eu quero sair daquele que o poder vai se aperfeiçoar? Então por que quando eu estou fraco eu quero sair daquilo que Deus tem determinado e escrevido sobre a minha vida? E não me alinho com o céu para voltar ao primeiro amor e recuperar a essência daquilo que o Espírito ministrou sobre a minha vida? Então por que eu quero abandonar aquilo que eu sei que o autor e a consumador da minha fé vai adentrar sobre a minha vida com poder e glória, vai me tirar mais uma vez daquilo que eu era, para me transformar naquilo que ele deseja que eu venha a ser? Mas eu prefiro, diante das minhas limitações, diante das minhas fraquezas, não estar diante de um poder, de uma glória vindoura, porque a Bíblia vai nos ensinar: essa breve e momentânea tribulação nem se compara com a glória que há de vir. Aleluia. Você não vai ver nas Escrituras Deus dizendo que nós somos perdedores, mas você vai ver nas Escrituras Deus dizendo que nós somos desistentes. Mas só que essa graça que você não merece, ela te alcançou. Essa misericórdia, Deus não tem permitido que você venha descer à sepultura. É desse jeito. Então se a graça, diante da misericórdia de Deus, ela me alcançou, e o Senhor ele me garante de que Ele está comigo, que o choro ele vai durar uma noite, mas a alegria ela vai vir pela manhã. Se eu tenho a garantia de Deus sobre tudo isso, a qual Ele tem proposto sobre a minha e sobre a tua vida, e Ele nos diz: o meu poder, ele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: irmão, o deserto não é para te matar, as dificuldades não é para te matar, é para te amadurecer. Porque um filho maduro, um filho imaturo, não pode receber aquilo que o pai tem para dar. Um filho imaturo não pode receber aquilo que o céu tem para ordenar sobre a mim e sobre a tua vida. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: uma mente natural. Uma mente natural Nunca vai entender. nunca vai entender Aquilo que é do Espírito. aquilo que é do Espírito. O problema é que diante da minha e da tua fraqueza nós queremos viver em um âmbito natural, enquanto Deus está dizendo: eu sou Espírito, eu sou Espírito, eu sou Espírito, eu sou Espírito, eu sou Espírito. Assim como no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, vai dizer: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo, agora eu vivo segundo o Espírito Santo de Deus. Se Deus é Espírito e o Espírito Santo de Deus adentrou sobre o meu espírito, que era pobre de personalidade, e se tornou só um espírito com Deus, porque diante da dificuldade esse espírito ele não flui sobre a minha vida, porque diante da necessidade esse espírito ele não opera sobre a minha vida, porque Deus não trabalha com pessoas prostradas. Deus trabalha com pessoas que mesmo em meio à dificuldade está olhando para o céu e está dizendo: olharei para o monte porque lá virá o meu socorro, olharei para o monte porque virá o meu socorro. Deus não trabalha com desistente. A Bíblia vai dizer: cuide da tua coroa, para que não roube a tua coroa. Deus está dizendo: aquele que perseverar e for até o final, eu dar-te-ei a coroa da vida. Mas só consegue ir quem vive uma vida espiritual, porque uma mente natural nunca vai entender aquilo que é do Espírito. Mas Deus me trouxe aqui para falar para alguém aqui: Deus não te deu espírito de covardia.
Sabe qual é o problema, pastor? É que a Bíblia vai dizer: no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é lindo. Mas sabe Jesus, em um versículo antes, ele vai dizer: em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição. Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você: em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição. Então ele nos dá uma prerrogativa de que mesmo em meio à dificuldade, as necessidades, quando eu permaneço firme diante da presença de Deus, ele está dizendo: irmão, essa leve, momentânea tribulação nem se compara com a glória que há de vir. Porque o processo que tu está passando não é para te matar, mas é para te amadurecer. É para te amadurecer. Aleluia! No mundo tereis aflição, mas em mim tenhas paz. Mas só que quando eu estou fraco diante das minhas necessidades, eu estou dizendo: Senhor, não estou aguentando mais. A prova está doendo. Vou jogar tudo para o alto, vou chutar, já não aguento mais essa vida. O Senhor já não tem mais operado sobre a minha vida, sobre a minha casa. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: o silêncio de Deus é a voz mais alta que o seu coração vai escutar. Aleluia! O silêncio de Deus é a voz mais alta que o meu e o teu coração ouve. Porque é diante da necessidade que eu vou diante dele e falo: Pai, eu já não suporto mais viver da maneira que eu estou vivendo. Eu já não suporto mais viver daquilo que eu tenho passado. Mas eu tenho a certeza, Senhor, que mesmo em meio ao teu silêncio, eu tenho a certeza que tem um Deus do céu que nunca perdeu uma guerra, que nunca perdeu uma batalha. Eu tenho certeza que mesmo em meio ao teu silêncio, o meu coração tem sentido que o Senhor não tem me abandonado. Olha para o irmão que está no teu, fala teu irmão e fala assim: no teu pior momento, Deus nunca te abandonou. Não vou terminar. Sabe o que me chama a atenção sobre esse Deus? Sobre esse Jesus que nós entregamos a nossa vida a Ele, que nós abdicamos mão de tudo para que pudesse estar aqui nessa noite. Poderíamos estar em milhares de outros lugares, sexta-feira, mas escolhemos a melhor parte, que é estar na presença do Senhor Jesus Cristo. E diante dessa escolha da melhor parte, o Senhor tem operado sobre a mim e sobre a tua vida como primeiro irmão. Só que me chama a atenção que no livro de Provérbios, ele é conhecido como o arqueiro, a sabedoria. Ele é conhecido como o autor e consumador de todas as coisas. Agora no livro de Yohanan, no livro de João, vai dizer que no princípio, ele é o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, ele é a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No princípio, ele é Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. O que é o verbo, irmão? Verbo é tudo aquilo que gera uma ação e que dá movimento e que traz à existência todas as coisas. Alguém já vai pegar, alguém já vai entender isso aqui. Nada pode se movimentar na minha e na tua vida se não for por intermédio do verbo. Nada pode se movimentar na minha e na tua vida se não for por intermédio da palavra. Nada pode se movimentar na minha e na tua vida, seja na área financeira, familiar, amorosa, espiritual. Nada pode se mover ou acontecer se não for por intermédio do verbo, porque verbo é tudo aquilo que gera uma ação e que dá movimento e traz à existência todas as coisas. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: sabe tudo aquilo que você tem almejado, nada podeis fazer se não for por intermédio do verbo. Aleluia, papai. No princípio ele é o verbo. No princípio ele é a palavra. Tiago 1,21. Enxergai a palavra de Deus com mansidão, porque ela é capaz de salvar a vossa alma. A metanoia,
A metamorfose, a transformação de alma, mudança de postura, mudança de caráter, mudança de pensamento, só pode acontecer porque ela ainda muda, ela ainda transforma, ela ainda muda e ela ainda forja o caráter do homem. E eu já vou terminar. No princípio ele é Jesus. Quem é esse? Yeshua Yamashiach. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, pode chegar diante do Pai se não for por intermédio do Filho. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: Ele é o único. Fala com voz de profeta para entender. Ele é o único. Que sabe o caminho de volta para casa. Ele ainda é o único que sabe o caminho de volta para casa. Aquele que veio, aquele que há de vir buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aquele que a sua graça e a sua misericórdia, ela tem nos alcançado todos os dias de nossa vida, ainda que não somos merecedores. A graça de Deus, ela tem nos alcançado. O amor, a benignidade, a compaixão de Deus, ela tem nos alcançado todos os dias de nossas vidas. Alguém aqui se acha digno de se assentar à mesa com o rei? Aleluia! Nós não somos dignos de se assentar à mesa com o rei, mas ele disse: aquele que vencer, eu dar-te a coroa da vida. Alguém vai pegar, alguém vai entender isso aqui. Sabe o que ele vai nos ensinar, William? Que aquele que serve em espírito e em verdade, naquele grande dia, se assentará à mesa com o rei e será servido pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que esse corpo, aonde o Espírito Santo adentrou com poder e glória, aonde antigamente era a sinagoga de Satanás, agora é templo, morada do Espírito Santo de Deus. É templo, é morada do Espírito Santo de Deus. O corpo, o templo, aonde antigamente era a sinagoga de Satanás, agora o Espírito Santo de Deus opera sobre a minha vida. Agora o Espírito Santo de Deus opera sobre a tua vida. Trouxe transformação, trouxe renovo da parte de Deus, e você já não é mais aquilo que o mundo determina que você é, mas você é aquilo que Deus determinou que você venha ser. Aleluia. Olha para o irmão que está do lado e fala assim: não aceite. Não aceite nada que não seja daquilo de Deus propôs sobre a minha vida, sobre a tua vida. Cutuca ele, apaga ele. Fala com ele assim: porque filho não come das migalhas. Filho se assenta à mesa com Deus. Se assenta à mesa com o rei. Ei, quem quer se assentar na mesa com o Pai? Quem quer se assentar na mesa com o Pai? Quem quer se assentar na mesa com o Pai? Se você entendeu, aplauda ao Senhor Jesus Cristo no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.